Hoje vamos falar sobre a mentalidade do sobrevivente. Você já adquiriu essa mentalidade? Muito bem, quando nós resolvemos escrever o livro Noções Gerais de Sobrevivência, a nossa maior preocupação era a mentalidade. Eu vejo hoje em dia que as pessoas não, particularmente aqui no Brasil, não acreditam muito numa situação de emergência ou uma situação de insegurança, de caos, qualquer coisa assim. Algo como aconteceu recentemente, ainda há muito pouco tempo, ainda está muito fresco na nossa memória, as enchentes do Rio Grande do Sul. Mas já estamos esquecendo, por exemplo, o apagão no Amapá de 21 dias. Então, as coisas são muito rápidas hoje em dia e se a gente não tomar cuidado, a gente não desenvolve a mentalidade correta. A nossa sociedade hoje em dia é uma verdadeira armadilha de conforto. Nós temos tantas situações, tantos meios para termos o conforto que nós não conseguimos mais raciocinar numa situação de crise. Tá? Achamos que aquilo é uma ilusão. Nós vivemos num mundo da fantasia, em que eu não preciso ir até a televisão ligar, eu tenho um controle remoto. Tá? Então eu vou lembrar de quando eu era pequeno, que era meu pai sentado pedindo para o filho mais novo ir lá e ligar a televisão. Não tinha controle remoto. Então hoje em dia nós estamos numa verdadeira armadilha de conforto. Nós não temos que nos esforçar para quase nada, consequentemente a gente perde a capacidade física, consequentemente a gente tem que ir na academia. Antes a gente fazia tudo de forma, entre aspas, braçal, então a gente não precisava ir na academia. Tá? Então, assim, é uma armadilha de conforto. Quando eu entendo isso e procuro sair de dentro dessa armadilha, eu começo a pensar, e se eu tiver que viver 24 horas sem luz elétrica, sem água encanada, sem o banco funcionando, sem combustível no posto de gasolina e sem supermercado para comprar as coisas? Parem para pensar só essa situação. Por 24 horas, eu não vou ter nada disso. Nem luz elétrica, nem água, nem banco para ir tirar dinheiro, nem combustível para botar no carro e nem supermercado para fazer compra. 24 horas. Aí eu já começo, então eu vou ter que viver do que eu tenho na minha casa. Sim, o que você tem na sua casa? Você tem suprimento suficiente na sua casa? De comida, de material de higiene, de material de limpeza? Você tem algum dinheiro em casa? Nenhuma fortuna, mas algum dinheiro que dê para ir comprar pão na padaria, tá? E se tá supermercado fechado, se a padaria estiver fechada, você sabe fazer pão? Você tem farinha em casa? Se você está sem combustível, você não vai poder sair com o seu carro. Se você não vai poder sair com o seu carro, você tem uma bicicleta para ir até a esquina, buscar alguma coisa, ou fazer um contato com alguém? Se você não tem água encanada funcionando, se não está chegando água na sua caixa d'água, a sua caixa d'água dura quanto tempo? Você já analisou isso? Ou você mora numa casa que você nunca subiu no teto, não sabe nem quanto tem de água lá em cima? Caixa d'água é de 1.000 litros ou 2.000 litros? É uma pequena diferença, né? É a quantidade de tempo que você vai ter água. A partir dali não tem mais, porque a água não está chegando da rua. Sem luz elétrica, o material que você tem na geladeira ou no freezer vai estragar? Você tem alguma opção? Né? Então às vezes a gente vai no supermercado, faz uma compra gigantesca de carne, por exemplo, que está em oferta, coloca tudo no freezer. A pergunta é, e se faltar luz? A pergunta é, por quanto tempo essa carne vai ficar congelada? Dentro do freezer, se você não abrir? 24, 48 horas? Se você tiver que consumir, você vai conseguir consumir a carne que você guardou por quanto tempo? Eu consigo fazer churrasco 3 dias, mas a carne não dura 3 dias. Ela vai durar, depois de freezer desligado, no máximo 48 horas, ela descongelou. A partir daí, 24 horas depois, ela estragou. Então, por mais carne que eu faça, eu não vou conseguir comer tudo. Você sabe salgar a carne? Colocar a carne para fazer uma carne seca, uma carne de sol? Então, vocês estão entendendo a quantidade de problemas que são levantados com 24 horas sem a nossa armadilha de conforto? Então, vejam bem. Numa situação de crise, eu tenho que ter essa mentalidade para combater qualquer tipo de crise nesse sentido.
E aí eu tenho que adquirir os meus conhecimentos, desenvolver as minhas habilidades, todas essas que eu falei aí. Quando eu tenho conhecimento e tenho habilidade, eu tenho uma coisa muito importante, não só a possibilidade de sobreviver, como eu tenho uma coisa chamada moeda de troca na crise. Por quê? Porque se eu tenho uma quantidade grande de carne estocada e eu conseguir, pela minha habilidade, a produzir carne de sol ou carne seca, essa carne pode ser trocada por outros itens de outras pessoas. Se eu tenho habilidade de costura, eu sei costurar roupa, eu posso, num momento de crise, costurar roupa no meu bairro e ganhar dinheiro ou ganhar recursos, trocar o meu serviço por alguma coisa, por forma de escambo, né? Ou seja, habilidade significa moeda de troca na crise. Eu tenho que ser útil na sociedade. Se eu for útil, eu não serei, entre aspas, descartado ou eliminado. Então, na Idade Média, por exemplo, nós já falamos bastante da Idade Média aqui, aquele que sabia trabalhar com ferro, o ferreiro, ele tinha vida ganha. Aquele que sabia tecer um tecido, produzir roupas, ele tinha vida ganha. Quem sabia trabalhar com argila, produzir vasilhas, estava com a vida ganha, porque ele era útil à sociedade. Mais ainda, como acréscimo na nossa mentalidade sobrevivente. Se eu tenho terra, se eu tenho água e se eu tenho habilidade para trabalhar com estudo, eu tenho uma vantagem comparativa muito grande para sobreviver. Tá certo? Então, por exemplo, no momento a minha casa ela não tem uma área muito grande de cultivo. Eu tenho um terreno muito grande, mas ocupado por mata nativa. Eu tenho uma área muito pequena para cultivo. Então, eu não me preocupo nesta casa na autossuficiência, mas eu me preocupo nesse pequeno espaço de cultivo em adquirir habilidades. Então eu planto um monte de coisa, toda hora eu estou trocando, isso dá certo, isso não dá, esse método de plantio dá certo, esse não dá certo, isso aqui cresce em tanto tempo. Então, por exemplo, eu já tirei uma conclusão dessas minhas práticas aqui em casa em locais pequenos, o meu canteiro tem 1 metro por 1 metro. Eu tenho uma outra área de plantio que é pequena, uma área que eu plantei bananeira, que eu plantei outras árvores. Essas minhas experiências já me levaram a uma conclusão. Eu tenho que ter recursos em casa entre 3 e 6 meses, sem ter que precisar de outras coisas. Ou seja, eu tenho que ter comida em casa entre 3 e 6 meses. Por quê? Porque é o tempo que eu levo para plantar e colher alguma coisa. Então o tempo que eu levo para plantar e colher, ou seja, eu vou ter que ter semente para isso. E aí tudo começa a vir, planejamento, etc. Isto é mentalidade, tá? Desenvolva a sua mentalidade, adquira o nosso livro, Noções Gerais de Sobrevivência. Lembrando que o que você produzir tem que ser processado, e aí vem o livro Conservação de Alimentos, que explica como conservar e como estocar. Prepare-se e sobreviva. Temos novidade em 2026 na Sobreviva. Iremos ter uma live toda sexta-feira. E ainda vamos lançar um podcast. Participe. Tem mais. Nós temos um segundo canal agora, que é o canal de cortes, com os melhores momentos da live e do podcast. Vá lá, se inscreva no nosso novo canal e assista aos melhores momentos.